O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: este é de quem eu disse, aquele que vem depois de mim passou à minha frente, porque existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu
a conhecer. Palavra da salvação. Quero cumprimentar os padres, os missionários redentoristas, na pessoa do Padre Pedro Luiz, que é o pároco e reitor do santuário, e cumprimentar vocês todos, irmãos e irmãs, particularmente os que me acompanham no rádio, na Rádio Recife, na Rádio Olinda, todos os dias, ou na meditação da palavra que recebem no celular. De repente alguém recebe aqui, hein? Alguém recebe a meditação? Alguém escuta o rádio? Ótimo. Caminhar juntos, animando a vida e a missão pelas Sagradas Escrituras. É o tema dessa nossa noite da novena. Olhar para Maria e compreender com ela como a palavra de Deus é importante. Como ela nos faz igreja que caminha na história, nos corrigindo para sermos cada vez mais uma igreja de irmãos que se respeitam, que se valorizam, que não deixam ninguém para trás, dando prioridade a quem mais precisa, não a quem tem mais privilégios, animando a participação dos irmãos para sermos a casa de Deus, onde Maria é a nossa mãe e rainha, mas uma casa de irmãos. Esse é o reino de Deus. Toda vez que Jesus falou do reino de Deus, ou ao menos as vezes em que comparou com a família, falou do reino como uma casa de irmãos. Aquela história do filho pródigo, eram 2 irmãos, quer dizer, todos. Um saiu de casa, fez as coisas erradas, o outro parecia santo em casa. E o pai, na sua bondade, acolheu aquele filho para que a família se reencontrasse. Não ele que, como ele pensava, ia ser o empregado, como irmão, na sua dignidade de filho. E o irmão mais velho teve dificuldade de receber o irmão pecador, digamos assim. Mas ele também era aquele que não quis receber o irmão. O reino de Deus é essa casa dos irmãos, onde nos respeitamos, caminhamos juntos e assim podemos louvar ao Pai juntos. Caminhar juntos, animando a vida e a missão com as Escrituras Sagradas. Todos nós temos um apreço, um amor muito grande à palavra de Deus, não temos? Diga você, eu amo a palavra de Deus. Diga aí. Vou perguntar. Você tem a Bíblia em casa? Com certeza. Levante a mão. Tem a Bíblia em casa? Graças a Deus. Não vou perguntar se você lê, para não complicar a sua vida. Mas precisamos ler a palavra de Deus, não é verdade? Temos um amor muito grande à palavra, porque não somente a temos escrita em casa, no livro, editado, publicado por uma editora católica, um livro maravilhoso, respeitável, mas a palavra não é um livro, a palavra é mais, é uma força de Deus que está junto conosco. E assim nós, quando nos reunimos, já sentimos que a palavra de Deus está entre nós. E quando abre-se o livro santo aqui, na liturgia, para ler a palavra de Deus, até ficamos de pé na hora do Evangelho, porque sabemos que esta palavra é mais do que palavras escritas. É, em primeiro lugar, uma história na qual nós estamos mergulhados. Quando abrimos a Bíblia, quando ouvimos a Bíblia, nós nos sentimos participando da história da salvação. O nosso encontro com a palavra é o nosso encontro com a história
Começou com os nossos velhos antepassados, Abraão e Sara, quando começou o povo de Deus. E depois teve Jacó com os seus 12 filhos. E a história de quando eles foram escravos no Egito. E a história ainda mais encantadora de como Deus libertou o povo da escravidão do Egito e o trouxe peregrinando pelo deserto, e um dia tomou posse da terra prometida depois de muitas lutas, sob a liderança de Josué. E depois formaram tribos e começaram a trabalhar, e a terra boa. Depois pensaram, vamos organizar melhor o nosso povo, vamos fazer um reinado. Arrumaram reis, construíram um templo maravilhoso para fazer o seu louvor a Deus. Um povo que se chamou Israel, que se chama Israel. Um povo com quem Deus fez uma aliança. E aí vamos olhando a história. E prometeu que ia mandar o Emanuel, Deus mesmo com a gente. E aí preparou uma mulher maravilhosa para ser a mãe do seu filho, Maria Santíssima. E um dia Jesus já estava conosco. Nasceu numa manjedoura, tão frágil, tão despojado, o Filho de Deus entre nós. É a história. Aí vemos os apóstolos, e depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos trabalhando, falando de Jesus, criando as comunidades, e a história foi crescendo. A igreja está por todo o mundo anunciando o reino e vivendo essas palavras, esse Espírito de Jesus. Quando abrimos a Bíblia, nós nos sentimos mergulhados na história de um povo que é o nosso. Reconhecemos pessoas que são os nossos antepassados, Abraão, Sara, Jacó, Isaac, os 12, os apóstolos, José, Maria. Nos sentimos dessa grande família, herdeiros dessas promessas, dessa grande história em que o povo experimentou viver em comunhão com Deus. Nem sempre acertou. Quando abrimos a Bíblia também vemos os erros que esse povo cometeu e como não foi capaz de seguir a aliança, de ser fiel. E vemos como Deus tratou de redimir, de recompor a aliança, de restaurar esse casamento entre Deus e o seu povo. E mandou Jesus para restaurar esta aliança e fazê-la nova e eterna. Nos encontramos com a história, nos encontramos com os nossos antepassados, e nos damos conta de que toda a Escritura aponta para uma pessoa maravilhosa, para o Filho de Deus que veio a nós. E quando ouvimos essa palavra de hoje, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, tomamos consciência. A Bíblia é Cristo Jesus que veio a nós. A Bíblia é Jesus mesmo, no seu amor, na sua manifestação do amor da Trindade, do Pai e do Espírito Santo, que se derramou desde a criação do mundo. A Bíblia nos revela mesmo essa pessoa, nos põe presente junto de nós, essa pessoa, Jesus, o Salvador. E aí encontramos Maria ao lado de Jesus, nos ensinando a seguir Jesus, nos dizendo, façam tudo o que Ele vos disser. Lendo, meditando, rezando, ouvindo a palavra de Deus, nós aprendemos a ser esse povo em aliança com Deus. Esse povo caminhando juntos. Esse povo com uma missão maravilhosa no mundo. Desde que Deus chamou Abraão, disse que queria ser uma bênção para as nações, para o mundo. E quando Maria levou Jesus, Maria e José levaram Jesus do templo, Simeão disse, luz para as nações é esse menino, e para iluminar todos os povos. E Jesus, com os seus seguidores, ele disse, vocês são a luz do mundo.
devem brilhar as obras de vocês, para que vejam as obras de vocês, glorifiquem o Pai de vocês. Se vocês são a luz do mundo. A missão que nos deu Jesus. Não somos apenas um povo para glorificar a Deus, precisamente para glorificar a Deus, com as nossas orações, os nossos louvores, as nossas liturgias, mas especialmente com as nossas atitudes, com as nossas opções, com a nossa vida. Não é verdade? Com a nossa vida nós louvamos a Deus. Ser um povo que louva a Deus com a sua vida, com as suas atitudes. Jesus, que veio de Deus, do céu, assumiu a nossa condição humana, nos dá de cara, como foi dito aqui, o Verbo se fez carne, que é no nosso cotidiano que nós louvamos a Deus. É na nossa vida comum que nós realizamos o grande propósito de Deus, um povo em comunhão com Ele. Quem lava roupa, quem costura, quem trabalha, quem pega ônibus, quem criando seus filhos, pagando conta. É esse o lugar da salvação. Nem precisamos ir para um mosteiro e sair do mundo, porque o mundo é o nosso mosteiro, é o nosso convento. É aqui lavando roupa, trabalhando, vendendo, fabricando, que nós nos santificamos, que nós glorificamos a Deus, que nós mostramos como é que alguém pode viver em comunhão com o Senhor. Olha quanta maravilha a gente aprende com a palavra de Deus. Que a nossa vida humana, na sua simplicidade, na sua pequenez, nos seus limites, é o lugar da nossa santificação. É o lugar onde glorificamos a Deus com as nossas atitudes. É verdade isso? Somos um povo que tem uma grande missão. E a palavra de Deus nos sustenta nessa missão. E a palavra de Deus nos anima nessa vida que nós vivemos. Porque a primeira missão é viver bem. Ser um bom vizinho, ser um bom professor, ser um bom profissional, ser um bom educador, ser um bom pai, uma boa mãe, ser um bom cristão. Essa é a primeira missão que recebeu cada um, porque se batizou e se uniu a Cristo, e todos nós, comunidade de batizados. Mas não é só para isso que o Senhor nos deu a missão. Quando Jesus partiu, chamou o seu grupo e disse: vocês agora vão pelo mundo todo, anunciem o Evangelho a toda criatura. Digam comigo: vocês agora vão pelo mundo todo e anunciem o Evangelho a toda criatura. Temos a missão de levar o Evangelho de Jesus a todas as pessoas. Uma igreja missionária, não um grupo fechado, apenas preocupado consigo mesmo, com suas coisas. Um grupo preocupado com o mundo, para iluminá-lo com o Evangelho de Jesus, o Evangelho da fraternidade, para dizer a todos: somos irmãos, para dizer a todos: não resolvemos os problemas com armas e guerras, para dizer a todos: o Senhor é o nosso Deus, não o dinheiro, para dizer a todos: somos irmãos, mesmo que você seja o meu patrão, eu sou seu irmão e você me respeita, e nós conversamos e trabalhamos e colaboramos. Temos uma missão maravilhosa: mudar esse mundo. Alguém pensa: mas nós somos pequenos, nós somos frágeis, nós somos pobres, nós não temos influência. Temos, porque estamos com Jesus, Ele é a luz do mundo. Olha a Virgem Maria, uma mocinha pobre lá de Nazaré, e depois dela encheu o peito de alegria, cheia do Espírito Santo, e disse: o Senhor fez em mim maravilhas. Isso todo cristão precisa dizer: o Senhor fez em mim maravilhas. Era um miserável, um pecador, Ele me fez filho, Ele me deu o seu Espírito, Ele me encheu o coração de esperança. Aí me lembrei daquela música que eu fiz: vou confiar em Deus. Como é? Vou me valer de Deus, e venha o que vier, haja o que houver, em Deus eu vencerei. Quero ouvir vocês. Vou confiar. Vou me valer de Deus, e venha o que vier,
Em Deus eu vencerei. Venceremos porque Deus nos fez filhos, participantes da herança de Cristo. É pouca coisa não. Nos deu o seu Espírito que está em nós, nos inspira, nos ajuda a tomar decisões, nos diz o bom caminho que precisamos seguir, nos dá palavras abençoadas para abençoar os outros, nos dá palavras para nos defendermos da maldade dos outros. E estamos unidos na comunhão dos santos, estamos unidos uns aos outros, a igreja, o povo batizado, os que somos membros de Cristo, somos a igreja. Quando vimos a palavra de Deus, nos reforçamos como igreja, um povo, como construção, como Pedro disse, como pedras de uma construção viva que é a igreja. E quando comungamos o corpo de Cristo, mais ainda renovamos esses laços que nos unem de comunhão, de amizade, de pertença mútua. Somos o corpo de Cristo. Podemos ou não podemos melhorar esse mundo? Podemos ou não podemos melhorar esse mundo? Podemos ou não podemos parar o desmatamento, a destruição da natureza? Podemos ou não podemos ajudar os irmãos a dialogarem em vez de fazer guerras? Podemos ajudar a defender os trabalhadores em vez de suprimir os seus direitos? Podemos trabalhar por uma educação séria, em toda criança tem oportunidade de se formar, de conhecer as coisas, de contribuir com um mundo melhor? Podemos ou não podemos? Podemos ser famílias mais unidas, mais responsáveis? Podemos ou não podemos? Não vamos cruzar os braços, nem em casa, nem na rua, nem dentro da nossa comunidade cristã, pois somos importantes, pois temos uma missão. Por isso a igreja hoje está sensível. Todos nós queremos participar. A igreja são os irmãos que querem andar juntos, não deixar ninguém para trás, não encher de privilégios os que já têm privilégios, não instrumentalizar a fé para qualquer interesse financeiro, ou ideológico, ou político, porque a fé nos faz livres. Onde está o Espírito Santo de Deus, disse Paulo, está a liberdade. Somos um povo livre para construir liberdade, para construir fraternidade nesse mundo. Caminhar juntos, animando a vida, animando a missão, com as Escrituras sagradas. Por isso, digam comigo com as duas mãos assim, como Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque Ele fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Doravante as gerações me chamarão bem-aventurada. Doravante as gerações me chamarão bem-aventurada. Vou pedir 3 salvas de palmas. Mas essa você não sabe, essa não tem endereço, perdeu-se essa. Porque essa agora vale. Essa é para a igreja de Jesus, que lê a palavra de Deus com toda responsabilidade e amor, e quer ser uma igreja unida e participativa. Essa salva de palmas vale. Essa segunda salva de palmas é para uma mulher maravilhosa que nos atrai, que nos ensina a seguir Jesus, a amar Jesus, a ser discípulos dele. Essa salva de palmas é para a Imaculada Conceição do Morro. Viva a Imaculada Conceição de Maria!
Agora essa terceira tem que ser ainda, ela vai dar licença, mas tem que ser mais especial, porque é para aquele que um dia esteve numa igreja, numa sinagoga em Nazaré, leu a palavra de Deus, e quando ele terminou de ler, ele disse: essa é a minha missão. Hoje se cumpriram as palavras que vocês acabaram de ouvir. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar os pobres. A salva de palmas é para Jesus, o Salvador da humanidade. Viva nosso Senhor Jesus Cristo!